Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Apesar de estarmos separados já há quase 1 ano e meio, eu e o Eduardo, meu ex-marido, continuávamos nos dando bem. A separação partiu dele, porque se dependesse de mim, estaríamos casados até hoje. Eu o amava, sem contar que tínhamos filhos, né? Um menino de 11 anos e uma menina de 7. E justamente por causa deles, continuamos tendo assim uma relação boa, amigável. Quer dizer, do começo ficou realmente aquela coisa esquisita. Até porque eu não aceitava a decisão dele se afastar. Mas depois, a gente acaba se acostumando com tudo, né? E eu passei a encarar a situação assim com um pouco mais de naturalidade. Todo final de semana, ele aparecia ali em casa para ver as crianças e almoçar com a gente. Sempre deu um jeito assim de se manter bem próximo. Aliás, durante esse 1 ano e meio que já durava a nossa separação, eu já tinha até feito tentativas de reconciliação. Até porque volta e meia tínhamos uma recaída e ele acabava passando a noite comigo. E eu aproveitava para dizer que as portas da casa estavam sempre abertas para ele. Ele poderia voltar quando quisesse, mas ele sempre desconversava e ficava tudo por isso mesmo. Na época da nossa separação, passávamos assim por uma crise. Só que sei lá, eu acho que se tivéssemos tentado, teríamos conseguido superar. Só que ele quis sair de casa, né? Quis se separar, viver a sua vida, de modo que não pude fazer nada. Até porque, né? Quando um não quer, não dá para insistir. Teve um domingo que ele apareceu ali em casa para almoçar e ver as crianças. E depois veio me contar. Olha, Mari, talvez eu venha morar aqui perto de você, sabia? Tô vendo uma casa aqui mesmo na rua. Sério? Mas não me diga que é aquela verdinha ali do lado da casa do seu Jair. Eu vi uma placa lá. Acertou na mosca. Fiquei de dar uma passada na imobiliária amanhã e conversar com o cara lá. Tomara que dê certo, né? Pois é, e você vai ficar mais perto dos nossos filhos e mais perto de mim também, né? Se bem que, Eduardo, já te falei 1000 vezes, né? Você podia muito bem voltar a morar aqui com a gente. Não tem necessidade de ficar aí gastando dinheiro com aluguel. Como ele sempre fazia nessas horas, ele mais uma vez desconversou. Olha, apesar daquela situação que a gente vivia, não sei porquê, mas eu tinha assim um palpite, uma quase certeza de que a gente voltaria a se acertar. Era uma coisa aqui dentro de mim que me dizia isso. Já estávamos no caminho certo, né? Porque volta e meia, ele passava a noite ali comigo. Aqui na minha cabeça, ele ainda tinha algum sentimento por mim. A única coisa que eu não conseguia entender era por que ele preferia continuar vivendo daquele jeito, tá? Longe de mim e das crianças também. Resumindo, ele realmente acabou alugando aquela casa, de modo que passamos a nos ver com mais frequência ainda. O problema foi que tempos depois ele apareceu ali em casa, jantou com a gente e depois veio conversar comigo. Já tinha sentido que ele estava meio quieto aquele dia. Já o tinha pego, inclusive, olhando para mim assim, com uma cara, sei lá, talvez querendo me dizer alguma coisa, e eu não estava enganado. Maria, eu preciso te contar uma coisa que talvez você não goste muito. Você vai ter que entender. Como assim? Que coisa é essa? Eu conheci uma moça, a gente tá assim, relacionando. Eu ouvi aquilo e senti aquela fisgada. Perguntei se ele estava falando sério. E ele falou que sim. Já faz um tempo que eu e a Regina, a gente tá saindo. Só que não é só isso. Eu vou trazer ela para morar ali em casa comigo. Aliás, foi até por isso que eu aluguei aquela casa. Mas, Eduardo,
fala pra mim que é brincadeira, por favor. Puxa vida, a gente não é brincadeira. Tenta entender, sabe? Tenta aceitar, Mari. A gente tá separado. Olha, eu fiquei tão abalada, não devia, mas fiquei. Que levantei daquele sofá e fui lá pro meu quarto. Me joguei na cama e comecei a chorar. Foi a coisa mais surpreendente do mundo para mim. Porque, repito, eu tinha aquela esperança, quase certeza, de que a gente voltaria a ficar junto. Na verdade, achei muito desaforo da parte dele. Imagine, trazer outra mulher para morar com ele, justamente ali, na rua de casa, bem perto de mim e dos nossos filhos. Depois, inclusive, tivemos uma discussão feia por causa disso. Porque eu não aceitei. Meu Deus, se queria morar com outra, por que foi alugar uma casa bem perto da minha? O que me judiou mesmo foi saber que ele já estava de rolo com essa outra fazia algum tempo. E mesmo assim, continuava se deitando comigo. E pior, eu ali sem saber de nada, com aquela esperança de que ele fosse voltar para casa, menos dia, mais dia. Que boba que eu fui. Por isso que ele desconversava quando eu tocava no assunto. Devia rir por dentro, né? Quando eu pedia para ele voltar, porque naquelas alturas ele já tinha tudo armado na cabeça de trazer essa outra para morar com ele. Por o meu desengano, ele não desistiu da ideia de trazer a outra para morar com ele. E o detalhe, era uma novinha, como se costuma dizer hoje em dia. Se ela tivesse 20 anos, era muito. Eu senti até um desconforto quando vi os dois juntos pela primeira vez. E outro detalhe, essa moça já tinha uma filha. A menina devia ter uns 3, 4 anos, ou seja, devia ter engravidado bem nova. Pelo menos foi a impressão que me deu. Olha, eu fiquei tão amargurada. Naturalmente que depois, ela soube, né, que eu era a ex-mulher do Eduardo, mãe dos filhos dele. Olha, desde o começo, naturalmente que eu não fiquei não tive nenhuma espécie de estranheza disso, né, mas a gente não combinou, digamos assim. Nenhuma foi com a cara da outra, por razões mais do que evidentes, né? Eu jamais ia aceitar aquela situação. Já ela passava ali à frente de casa e me olhava, sabe aquela cara assim de enjoada? Como se estivesse se vangloriando assim por estar com o Eduardo, que era meu marido, e que agora estava com ela. Aliás, ele nunca admitiu. Mas, na minha cabeça, ele tinha se separado de mim por causa dela. Era no mínimo, uma possibilidade. Só que se isso fosse verdade, significava que, mais do que tudo, ele tinha me traído. Claro que ele nunca iria admitir. De todo modo, ele sempre negou. Falou que tinha conhecido a moça depois que nos separamos. Só que não sei, eu nunca acreditei nisso. Aliás, eu passei a duvidar de muita coisa que ele me dizia. No auge da minha angústia, cheguei a pensar que até a filha daquela infame fosse filha dele também. Só que, claro, né, não tinha nada a ver. De todo modo, tudo mudou entre nós. Antes de ele trazer aquele infeliz para morar na casa dele, mesmo separados, a gente dormia junto de vez em quando. E agora, claro que tudo mudou, né? Nem diálogo mais havia. Para mim, o que ele tinha feito era desaforo. Só que por causa das crianças, ele continuava tendo livre acesso ali em casa. Aparecia quando queria, só que despeitada, eu nem olhava na cara dele. Até que um sábado, ele apareceu ali, foi puxando assunto, conversando comigo. Dali a pouco, contou que tinha brigado feio com a tal de Regina,
que ela, inclusive, tinha pegado a filha e ido para a casa da mãe dela, que ele nem sabia se ela ia voltar. Aí começou a reclamar da menina, que ela não queria nada com nada, que não cuidava direito nem da casa. Sabe quando a pessoa começa assim a reclamar e demonstra aquela tristeza? Olha, ele parecia até arrependido. Conclusão, eu fui me deixando levar pela conversa dele, porque ele começou inclusive a me comparar com ela, a deixar nas entrelinhas que eu era melhor e no fim, adivinha, baixei a guarda e acabamos na cama. De novo. Olha, eu tinha jurado que nunca mais isso ia acontecer, por conta de tudo que ele tinha feito. Só que não sei o que houve, eu fui amolecendo, fui me dobrando, e quando vi, ele passou a noite toda ali comigo, na minha cama. A verdade é que eu ainda gostava dele. Estava despeitada, o coração mortificado, continuava gostando dele. E bastaram algumas palavras para eu cair na arapuca. Como eu rezei, meu Deus, para que aquela intrusa realmente ficasse de vez na casa da mãe dela, que nunca mais voltasse. Só que no dia seguinte, logo após o almoço, ela já estava ali de novo. E detalhe, voltou porque ele foi atrás dela. E eu sei disso porque eu fiquei de olho. E da janela da minha casa, vi o carro dele passando ali na frente e vi que ela estava junto. Olha, eu fiquei tão triste. Triste, morrendo de raiva. Apesar de tudo, sempre que ele vinha atrás de mim, eu sempre, fraquejava. Repito, eu gostava dele, sentia sua falta. E mesmo sabendo que ele continuava com aquela outra, não consegui dizer não. Um sábado, eu acho que a tal de Regina pensou que ele estivesse ali em casa. Eram umas 9h da noite. E ela veio até o meu portão fazer fiasco. Quando eu fui até lá, ela me falou cada barbaridade, que pelas tantas, até para derrubar aquela crista. Eu falei, olha, se você quer mesmo saber, eu e o Eduardo, a gente nunca deixou de ficar junto. Ontem mesmo, ele veio aqui ficar um pouco comigo. Você pode até estar morando com ele, mas é nos meus braços, na minha cama, que ele vem procurar consolo. Ela ficou durante alguns instantes assim, em silêncio. Sentiu o baque, eu percebi. Só que depois não baixou a crista. Você acha que o Eduardo vai me trocar por uma velha como você? Olha só pra você, sua enrugada. Eu quase fui no pescoço dessa mulher. Me segurei, mas olha, não sei como. E a verdade é que desde esse dia, a gente começou a se enfrentar a cada dia mais. Ela fazia questão de passar ali na frente de casa e ficar falando alto para me provocar. E um dia chegou a trazer uma prima para me azucrinar ali na frente de casa. Aliás, ela foi até tirar satisfação com o Eduardo por conta das coisas que eu contei, que ele ainda vinha à minha casa dormir comigo. E eu sei que ela cobrou dele porque ele veio me falar depois. Pelo amor de Deus, Mário, você tinha que falar pra Regina que eu vim aqui na tua casa? O que você quer? Estragar minha vida? Ele não gostou. Ele ficou bravo comigo. Me falou um monte, me deixando ainda mais arrasada. Puxa vida, se ele não queria que a outra soubesse, por que vinha atrás de mim? E é verdade que depois de tudo, eu voltei a me rebelar. Jurei a mim mesmo que nunca mais ia ter nada com ele. Pelo menos enquanto ele continuasse vivendo com aquela criatura. Não cedi 1 milímetro dessa minha decisão.
Até porque aconteceu de novo de ele brigar com ela e vir atrás de mim. Várias vezes ele tentou uma reaproximação. Sabe, vinha ali ver as crianças, ia ficando e depois eu sempre reagia do mesmo modo. Quando ele se aproximava, eu já ia dizendo: sai pra lá, Eduardo. Não vem que não tem. Comigo não. Ele ia embora e eu ia pro quarto e caía no choro, só pra variar. Era difícil porque eu dizia uma coisa, mas no fundo, queria outra. Gostava dele, mas não podia ceder. Na verdade, de certo modo, fui eu que deixei as coisas chegarem àquele ponto. Depois que nos separamos, ele sempre me dobrou, ele sempre me convenceu. Para falar o português bem claro, sempre me levou para a cama quando quis. Ou seja, para ele era muito conveniente, né? Me tinha quando queria, sem precisar voltar a ser meu marido. E além disso, de ter quando me queria, ainda ficava com a outra. Tanto que depois alugou aquela casa e trouxe a infeliz ali para morar com ele. Só por esse fato, eu já não devia nunca mais ter deixado ele encostar um dedo em mim. A verdade é que no fim, não sei se por uma decisão dele ou uma exigência dela, não sei, mas quando venceu o contrato do aluguel da casa ali, em que eles estavam morando, em vez de renovar, ele foi e procurou outro lugar para morar. Ele e aquela sujeitinha. Olha, eu dei graças a Deus quando eu soube. Até hoje, não sei onde que eles estão morando. E não faço nem questão de saber. Para mim, quanto mais longe, melhor. Porque eu botei uma coisa na minha cabeça. É com ela que ele quer ficar. E eu tenho que ter pelo menos um pouco de vergonha na cara. De mim, desde a separação, ele só queria uma coisa: sexo fácil, consolo, nas horas em que ele brigava com aquele infame. Era só isso que ele queria. Hoje, quando ele vem ver as crianças, a gente só conversa o estritamente necessário. E apenas sobre assuntos relacionados a nossos filhos. Apenas eu, sabe, é que sei o quanto isso me custa, sabe? E o quanto a minha vida se tornou triste, porque infelizmente, apesar de tudo, de me fazer de durana, é claro que eu não deixei de amá-lo. E sempre que ele vem ver os filhos e depois vai embora, eu me tranco no banheiro, no quarto e choro de novo. É a única coisa que eu sei fazer. Só de saber que ele está indo embora e direto para os braços daquela mulher. Até hoje não sei o que ele viu nela. Sabe? Uma pessoa sem graça, insossa. Olha, eu devia ter metido a mão na cara dela. Quando ela veio aqui me dizer aqueles desaforos todos. No fim, acho que tomei a decisão certa. Sabe, eu tinha que dar um basta. Porque uma coisa que não ia levar a nada, quer dizer, ia continuar me levando para mais sofrimento ainda, porque ele não queria nada comigo. Além de diversão, de ter uma noite quentinha ali na minha cama, quando brigava com a outra. Aí ele passava a noite comigo e no dia seguinte ia lá, na casa da mãe dela, pedir por favor que ela voltasse. Entende? É uma coisa muito humilhante. De mim, desde que saiu de casa, ele só queria consolo. Gostar mesmo, ele gosta da outra. Até porque se não gostasse, não a teria levado para morar com ele. Entende? É uma coisa tão clara, mas quando você gosta da pessoa, você quer arranjar uma outra explicação fantástica, sabe? Uma explicação assim, miraculosa, e não tem. Não tem. A única explicação é aquela que está assim na minha cara e faz muito tempo. Diversão comigo ele quis e até continuaria querendo se eu desse chance para ele. Agora,
gostar de verdade, querer ficar com a mulher, ele gosta da outra. Já tô convencida disso. Antes eu ainda fraquejava, mas quer saber? Depois que eu tomei essa decisão, nunca mais ele vai me ter na palma da mão. Sabe por quê? Porque eu decidi que não vou mais bancar o brinquedo, sabe? O step. Não vou mais bancar a substituta, a reserva, para ele ter uns minutos de prazer e depois ir embora. Quer prazer? Quer cama quentinha? Ele que fique com essa outra, então. E quando ela se irritar e sair de casa e ameaçar que vai deixá-lo, ele que procure uma terceira. Sabe por quê? Porque apesar de continuar apaixonada por esse homem, você quer saber de uma coisa, Eduardo? Comigo, nunca mais, nem se aproxime. Porque chegou. Eu cheguei no meu limite. Tente com outra mulher fazer o joguinho que você fazia comigo. Porque comigo, isso eu juro, do fundo do coração, comigo, Eduardo, nunca mais.